Vamos lá, talvez, Anderson? Vamos lá. Acho que sim. Bom, então, abrindo essa jam session sobre o Tractatus e a teoria dos tipos, né? Dá o pontapé inicial o Edgar Marx, né? Da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? O professor Edgar é também editor da revista Analítica, pesquisa metafísicas e lógicas, em especial Leibniz e Wittgenstein, né? E também tem interesse em questões no campo da metafísica da liberdade. Eu destaco dois itens, né, da sua vasta bibliografia, né, a sua tese Wittgenstein und die Möglichkeit eines kategorialen Diskurses, né, e artigos sobre a incompossibilidade em Leibniz e sobre os pressupostos ontológicos da liberdade. Então, Edgar, lhe passo a palavra. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado, muito feliz. Eu não iria participar, né? Algum tempo, algumas semanas, eu escrevi para o Anderson e para o Marcos, sendo que eu não tinha nada, né? Há muito tempo que eu não estudo o Tractatus, eu tinha aceito inicialmente, mas eu me dei conta que não teria como. Estou tentando escrever um livro sobre a monadologia, e isso está me levando os últimos fios de cabelo que eu ainda tinha, né? Então, não está... Mas aí eles vieram com uma proposta generosa, que era de exatamente dar o pontapé inicial numa discussão, simplesmente que eu não precisaria apresentar um texto, mas simplesmente participar, fazendo aquilo que o Luiz Carlos tinha proposto, né? Essa história do tudo que você queria saber sobre tratados, mas tinha vergonha de perguntar. No caso, a pergunta que eu teria, o conjunto de perguntas que eu teria, diz respeito a essa relação entre o Tractatus e a teoria dos tipos, né? Quer dizer, como é que a teoria dos tipos se insere no Tractatus, qual é o tipo de relação que Wittgenstein tem, em que medida essa relação envolve aceitação e recusa, quer dizer, amor e ódio, sei lá, uma relação de tapas e beijos. Isso por quê, né? Quer dizer, se a gente vê no Wittgenstein é muito rara a referência a outros filósofos, a outras teorias, outras concepções. Entretanto, ele reserva um trechinho ali de 5 proposições em que ele trata diretamente da teoria dos tipos, apresentando uma avaliação dessa teoria, apresenta também críticas a elas. Aí essas proposições vão de 3.33 a 3.334. Né? Quer dizer, o que o Wittgenstein faz mais ou menos ali? Em 3.33, ele enuncia um princípio geral que vale para toda a sintaxe lógica, quer dizer, a saber, né, qual que princípio é esse, a referência de um sinal não deve desempenhar nenhum papel nela. Não é isso porque é aquela história de que a lógica deve tomar conta de si mesma. Né? Em 3.331, o Wittgenstein identifica o que ele considera ser o erro fundamental do Russell, o pecado original, digamos assim, é o Russell ter precisado falar da referência dos sinais. Referência ou significado, né? A palavra alemã é Bedeutung, e aí o Luiz Henrique traduz por o significado, o Gianotti traduz por denotação, né? Eu acho que a palavra Bedeutung, nessa época, do modo como o tipo de relação que o Wittgenstein tinha com o Frege, eu creio que signifique denotação, referência ou algo assim, mas de qualquer forma é a palavra Bedeutung. Né? A identificação, então, em 3.331, ele identifica esse que seria o erro do Russell, o grande pecado, que é precisar falar da referência dos sinais, ao estabelecer as regras da... deixa eu ver qual é a palavra para anotação. Né? Anotação. Em 3.332, ele identifica o que seria a ideia central da teoria dos tipos, e essa ideia central para ele é a ideia de que o sinal proposicional não pode estar contido em si mesmo, e é por essa razão que nenhuma proposição pode enunciar algo sobre si mesma. Em 3.333, essa ideia, um pouco mais geral, aparentemente ela é aplicada à noção de função, e ele vai afirmar que o sinal da função contém a protofiguração do seu argumento, e como ele não pode conter a si próprio, uma função não pode ser seu próprio argumento. A aplicação dessa ideia liquida o paradoxo do Russell,
sem que precise formular uma teoria dos tipos. Isso é o que ele faz no correr dessa proposição. Finalmente, em 3.334, aí ele vai dizer, vou mostrar, que as regras da sintaxe lógica devem se deixar compreender por si mesmas, sem que se precise apelar para a referência dos sinais, basta que se saiba como eles designam. Eu acho que uma primeira coisa que a gente pode pensar é se essa ideia central da teoria dos tipos, tal como caracterizada pelo Wittgenstein aqui no Tractatus, a saber, quer dizer, qual a ideia? A de que seria espécie de um Grundgedanke, né, da teoria dos tipos. A saber de que o sinal proposicional não pode estar contido em si mesmo, o leva a considerar que uma função não possa ser seu próprio argumento, né, dado que o sinal da função já contém uma protofiguração. Protofiguração, eu acho que aqui é traduzido por protótipo, né? Protótipo, né? Eu prefiro protofiguração. Dos argumentos que a podem satisfazer, parece essa compreensão, essa descrição desse Grundgedanke, para mim me parece combinar com o que o próprio Russell vê como sendo a ideia central da sua teoria. E aí eu pego só rapidinho um artigo do Russell de 1910. Em 1910, o Russell publica na Revue de Métaphysique de Moral um artigo em resposta a um artigo do Poincaré. O Poincaré publicou em 1909 um artigo sobre problemas da noção de infinito que ele vê em vários autores, e ele critica a teoria dos tipos a partir de um artigo que o Russell publicou em 1908, no ano anterior, né, no American Journal of Mathematics, e o Russell escreve esse artigo em 1910, publica na Revue, porque ele considera que houve um mal-entendido, ou vários mal-entendidos da parte do Poincaré, em função do fato de que o artigo publicado em 1908 era dirigido a matemáticos, numa revista de matemática, e ele não teria esclarecido de forma suficiente as ideias e concepções filosóficas que constituem a teoria dos tipos. Então, ele escreve esse artigo em 1910, publica na Revue de Métaphysique Morale, com o propósito de esclarecer um pouco a sua posição, esclarecer mais propriamente, quer dizer, não os detalhes técnicos, mas esclarecer a concepção filosófica que ele crê, né, que ele considera que está que é a base da teoria. E nesse artigo, falando assim muito depressa, né, o Russell esclarece que a teoria, né, foi formulada para evitar certos paradoxos provenientes de certos círculos viciosos, que, por sua vez, têm sua origem na tentativa de se formar determinadas totalidades que são ilegítimas. Bem, ilegítimas são aqui para ele as totalidades que contêm elementos cuja determinação pressupõe a determinação da totalidade. Aplicando essa ideia mais geral às funções proposicionais, a gente obtém o seguinte. E aí eu cito duas passagenzinhas do Russell. Numa, quando ele vai explicar o que é função proposicional, ele vai dizer: com função proposicional eu compreendo qualquer coisa que contém uma variável x e que exprime uma proposição cada vez que um valor é atribuído a x. Dito de outro modo, ela difere de uma proposição somente pelo fato de que ela é ambígua. Ela contém uma variável cujo valor não foi assinalado, né? O que caracteriza a função? O fato de que ela se refere ambiguamente a proposições. Isso caracteriza uma função proposicional. E, ao caracterizar o que seria a ideia central dessa sua teoria, o Russell vai dizer o seguinte, eu cito o Russell de novo, né? Nenhuma função pode conter entre seus valores nada que pressuponha a função. Pois, se fosse assim, nós não poderíamos considerar os objetos ambiguamente denotados pela função como definidos até que a função esteja definida, enquanto, conversamente, a função não pode ser definida até que seus valores estejam definidos. Isso que seria a ideia central da teoria dos tipos, de acordo com Russell, né? Aí eu teria 5 pontos para fazer para relacionar o Tractatus e a teoria dos tipos, né? O primeiro ponto é o seguinte: essas duas caracterizações da ideia fundamental da teoria dos tipos, no que diz respeito às funções proposicionais, essas duas caracterizações dizem o mesmo? É a mesma coisa? Quer dizer, quando o Russell diz nenhuma função deve conter entre seus valores nada que pressuponha a função, e quando Wittgenstein diz o sinal da função já contém a protofiguração do seu argumento e por isso uma função não pode ser seu próprio argumento. Essas são duas
caracterizações em palavras diferentes, né, de uma mesma ideia, né, eu diria que me parece que sim, né, que a interpretação do Wittgenstein aqui parece fiel à compreensão que o Russell tem do Grundgedanke, né, do pensamento fundamental da sua própria teoria. Se for razoável que essa minha identificação dizer não, que eles estão dizendo a mesma coisa, o segundo ponto para mim seria o seguinte: essa ideia, ela é absorvida pelo Tractatus de alguma forma? Isso quer dizer o seguinte: trata-se de uma concepção subscrita por Wittgenstein e assimilada em algum sentido pelo Tractatus? Ou se trata de uma concepção que foi veementemente recusada? Essa ideia, quer dizer, o Wittgenstein apresentou aqui uma concepção do Russell, mas essa concepção ela não é assimilada pelo Tractatus. Ele está simplesmente descrevendo algo referente à teoria dos tipos russeliana. Então, uma segunda questão seria, essa ideia, se essa ideia, tal como Wittgenstein caracteriza, coincide mesmo com o modo como o Russell compreende, houve uma absorção dela, uma assimilação dela no Tractatus, ela é de alguma forma operante no Tractatus? Novamente, me parece que sim. Me parece que ela foi assimilada. Se ela foi, de alguma maneira, se tem isso, aí a gente chega a um terceiro ponto, que é o que o Maldo já tinha perguntado para o Paulo, e que felizmente o Paulo vai poder responder, né? Qual que é, então, a crítica do Wittgenstein à teoria dos tipos? É simplesmente essa, a de que, para formular essa teoria, o Russell teve de levar em conta o Bedeutung, quer dizer, o significado da referência dos signos, ou tem uma outra teoria, ou tem uma outra, essa crítica do Wittgenstein, a gente pode colocar uma outra crítica também, a de que uma teoria adequada do simbolismo torna supérflua a teoria dos tipos, pois tudo o que se quer dizer através do apelo aos tipos lógicos se mostra nas regras sintáticas de emprego dos símbolos. Então, uma segunda crítica possível seria dizer, a teoria dos tipos ela é supérflua, porque aquilo que ela tenta atingir se mostra nas regras sintáticas de emprego dos símbolos. Então, essa teoria é uma teoria desnecessária. Uma terceira possibilidade aqui, a de que uma teoria dos tipos é impossível. Ela é absurda, exatamente porque ela tenta dizer algo sobre os tipos, quando isso que ela tenta dizer somente pode ser mostrado, né? Quer dizer, parece haver o tom fica um pouco mais forte, né? Uma coisa é dizer que ela é supérflua, outra coisa mais forte é dizer que ela é absurda. Parece que o Wittgenstein diz as duas coisas no Tractatus. Essa crítica me parece ser a que o Wittgenstein formula nas notas ditadas a Moore, na Noruega. Nessas notas, ele cita uma passagenzinha, Wittgenstein diz o seguinte: essa mesma distinção entre o que pode ser mostrado pela linguagem, mas não dito, explica a dificuldade que é sentida acerca dos tipos. E a palavra sentida aqui, que é interessante ressaltar naquela história, porque me lembra quando o Russell, na discussão na noite, né, daquela tarde que ele discutiu com o Wittgenstein o texto da teoria do conhecimento que ele estava fazendo de 1913, ele disse que ele não entendia direito as objeções do Wittgenstein, mas ele sentia em seus ossos que o Wittgenstein tinha razão. Aqui, o Wittgenstein diz uma coisa assim, ele está dando uma dificuldade sentida acerca dos tipos. Por exemplo, né, entre coisas, fatos, propriedades, relações. Que M é uma coisa não pode ser dito. É absurdo. Mas algo é mostrado pelo símbolo M. Do mesmo modo que uma proposição é uma proposição sujeito-predicado, não pode ser dito, mas é mostrado pelo símbolo. Portanto, uma teoria dos tipos é impossível. Ela tenta dizer algo sobre os tipos, quando você somente pode dizer algo sobre os símbolos. Mas o que você pode dizer sobre os símbolos não é que esse símbolo possui esse tipo, o que seria absurdo pela mesma razão. Mas você diz simplesmente, esse é o símbolo, para prevenir um mal-entendido. Então, legal. Essa é o modo como ele critica lá em 14.
há uma questão a se colocar o seguinte, essa crítica continua sendo válida no Tractatus? É essa a crítica do Tractatus? Se é essa a crítica de Wittgenstein no Tractatus, o problema mesmo com a teoria dos tipos é com a inefalibilidade do seu objeto, é com o fato do seu objeto ser, de alguma maneira, inefável. Isso quer dizer, é que ela tenta dizer o que somente se deixa mostrar, né? E isso que se mostra são as propriedades formais da linguagem do mundo, que estão lá na página, na proposição 6.12. Proposição 6.12, ele fala que a lógica mostra as propriedades formais da linguagem do mundo. É isso. Quer dizer, o problema da teoria dos tipos é que ela tentou falar sobre o que só se pode mostrar. Então, esse terceiro ponto seria o seguinte: a distinção entre dizer e mostrar, ela está, então, na raiz da crítica do Tractatus à teoria dos tipos? Mas se ela está na raiz dessa crítica à teoria dos tipos, ela está também na raiz para uma certa concordância? Porque porque parece, quando se coloca a crítica dessa forma, parece que há algo que se mostra, né? E esse algo que se mostra, de alguma maneira, diz respeito ou corresponde àquilo que seria a ideia fundamental da teoria dos tipos, só que isso não se deixa dizer na linguagem. Então, uma pergunta seria aqui o seguinte: que papel que a distinção entre dizer e mostrar desempenha na crítica do Tractatus à teoria dos tipos? Papel nenhum, papel central, o que é? Um quarto ponto seria para mim o seguinte: eu me perguntaria, as razões da rejeição da teoria dos tipos são as mesmas que levam Wittgenstein a considerar absurdas as proposições do próprio Tractatus? A saber, né? Quer dizer, quais são as razões? Né? Bem, que a lógica deve tomar conta de si mesma, isso seria um. 2, que conceitos formais, uma noção lá introduzida um pouco mais adiante, está no parágrafo, quer dizer, uma caracterização boa dela está no 4.126, que conceitos formais não podem ser representados por funções, né? Por quê? Porque a expressão adequada de um conceito formal é uma variável e não uma função. A questão é a seguinte, colocando isso, é porque os tipos lógicos do Russell, são conceitos formais que uma teoria dos tipos não se deixa formular? Quer dizer, quando o Wittgenstein está falando lá das razões pelas quais certas candidatas a proposições são pseudoproposições, porque estão contidas nelas conceitos formais. É por essa mesma razão que uma teoria dos tipos não se deixa formular, porque ela só se pode formular com conceitos formais, e conceitos formais não devem ser expressos através de função, mas única e exclusivamente através das variáveis e das regras de colocação das variáveis. Um quinto ponto seria o seguinte: se a distinção entre dizer e mostrar for uma das coisas a ser abandonada quando a gente joga fora a escada e vê o mundo corretamente, qual é o problema, então, com a teoria dos tipos? A distinção entre dizer e mostrar, essa que seria a pergunta, fornece ou não a base para a crítica do Wittgenstein à teoria dos tipos? Se ela fornecer a base, quando a gente joga a escada fora, vê o mundo corretamente, e se, ao fazer isso, né, uma das coisas a ser jogada fora, né, é a própria distinção entre dizer e mostrar, quer dizer, a gente pode interpretar a distinção entre dizer e mostrar como sendo operativa na compreensão do Tractatus como um todo. Ou a gente pode considerar a distinção entre dizer e mostrar como sendo exatamente uma das coisas que a gente abandona. Se ela for uma das coisas que a gente abandona, e se ela desempenha um papel importante na determinação, quer dizer, na formulação dessa crítica à teoria dos tipos, qual seria, então, uma crítica tractariana à teoria dos tipos? Quer dizer, qual vai ser essa crítica se essa noção for uma noção a ser abandonada? A pergunta seria o seguinte: se não for para usar o arsenal crítico fornecido pela distinção dizer e mostrar,
pela noção de conceito formal. Como criticar a teoria dos tipos a partir de um ponto de vista tractariano? Quer dizer, a questão é a seguinte: em que medida a crítica, quer dizer, aí pelo menos o Paulo e o Mauro devem poder responder aqui, porque eu não sei mesmo. Como é que seria possível uma crítica aqui? Né? Quer dizer, em que consistiria essa crítica? Né? Então, isso, qual é a dificuldade que eu vejo aqui? Se essa distinção entre dizer e mostrar, e se a noção de conceito formal, se elas forem realmente relevantes para a formulação dessa crítica à teoria dos tipos, a questão me parece ser a seguinte, né? Que o instrumental fornecido, se for esse o instrumental, né, fornecido para a crítica à teoria dos tipos, ela parte da noção central da teoria dos tipos. Né? Então, o telefone, 2 segundos. Deixa eu desligar aqui. Então, a questão vai ser simples, quer dizer, uma questão central seria exatamente em que medida a própria crítica que Wittgenstein vai formular à teoria dos tipos envolve uma aceitação disso que seria a noção, talvez a ideia formuladora, né, Grundgedanke, quer dizer, seria a ideia de que, ao levar realmente a sério a ideia de que nenhuma função deve conter entre seus valores nada que pressupõe a função, a gente vai chegar simplesmente à ideia, segue-se disso, a impossibilidade de formular essa teoria. Né? Quer dizer, isso, então, a questão seria pensar, quer dizer, isso é um ponto para mim, seria exatamente em que se baseia essa crítica do Wittgenstein à teoria dos tipos. Bem, eu entendi que era só para fazer uma coisinha assim de 20 minutos, para dar o ponto de partida, e dizer exatamente que eu não tenho absolutamente nenhuma resposta, né? Quer dizer, exatamente o que eu tenho é isso. Tudo que eu sempre quis perguntar sobre os tractados e tinha vergonha, né? Como apesar da sessão estar sendo gravada, né? Então, bem, mas é isso. João Virgílio, fica à vontade. Então, vou dar início. O Edgar estruturou muito bem o debate, né? São essas as questões. Né? Eu vou dar. Eu também tenho dúvida, não entendo tudo que ele está dizendo aqui, né? Mas eu tenho a impressão que há 2 pontos que dão um bom começo para a discussão. Em primeiro lugar, é perceber, não sei se todo mundo percebe assim, porque esse é um ponto disputado, que a teoria dos tipos é uma teoria da forma lógica das proposições elementares, ou seja, a teoria é uma apresentação de todas as formas lógicas de todas as proposições elementares que podem existir. Então, essa teoria está assentada sobre o quê? Está assentada basicamente sobre a oposição freiriana entre entidades saturadas e insaturadas. Você tem na base as entidades saturadas, que são os indivíduos, e você, ao invés de você forma hierarquias, uma hierarquia de entidade. Na hierarquia central, você tem outras entidades, né, que vão tomando como argumentos entidades abaixo dela. Então, você tem as funções de indivíduos, funções de funções e assim por diante. Bom, com isso, você tem... Eu repito, isso aqui é disputado, muita gente não concorda com essa interpretação, mas me parece que é difícil conciliar a ambiguidade sistemática das variáveis nos princípios, quer dizer, todas as leis são formuladas considerando que a notação vale sistematicamente tipo a tipo. Me parece difícil dar uma interpretação dessa ambiguidade sistemática sem adotar
essa visão da hierarquia que eu estou dando. Desse ponto de vista, existe uma primeira crítica que não está aqui nessa passagem da teoria dos tipos. Uma crítica que é feita num outro ponto do tratado, quando ele diz que a forma lógica das proposições elementares é alguma coisa que não pode ser inventada, tem que ser descoberta. Tá certo? Você não pode antecipar a forma lógica das proposições elementares, as proposições já têm uma forma e você tem que chegar a elas. Porque, afinal de contas, é a pergunta que ele faz no outro ponto, eu devo admitir a existência de uma relação de 37 lugares. Então, a primeira crítica, me parece, não está nesse ponto, está em outro ponto do tratado. A teoria dos tipos tenta antecipar a forma lógica das proposições elementares, isso não pode ser feito. O que está contido no início dessa passagem é algo que eu tenho dúvida. Vamos dizer, sem dúvida pode ser imputado, vamos dizer, é assim que o Russell formula a teoria dos tipos. Vai lá a teoria dos tipos é formulada informalmente primeiro e depois mais formalmente na proposição 9. Ele ergue a hierarquia dos tipos com uma definição recursiva de pertencer ao mesmo tipo. E ali ele fala, bom, duas entidades só pertencem ao mesmo tipo, sim, em primeiro lugar, ambas são indivíduos. Isso está escrito lá, é uma proposição dos princípios. Tá certo? O que acontece com essa proposição? A é um indivíduo. É uma proposição que ela só pode fazer sentido se violar a própria teoria dos tipos. Ou seja, no lugar para dizer que algo não é um indivíduo, então que uma propriedade não é um indivíduo, eu tenho que admitir que essa variável dessa função proposicional x é um indivíduo pode ser preenchida por qualquer coisa. Porque ela vai dizer, a função dessa função proposicional é justamente estabelecer uma distinção entre o que é indivíduo e o que não é. Agora, a questão é, sabe, então, o Russell fala sobre as entidades, e ao falar sobre as entidades, sobre a forma lógica dessas entidades, mesmo assumindo que a forma das proposições elementares seja aquela apresentada na teoria dos tipos, mesmo assumindo isso, a apresentação da teoria dos tipos não poderia ser feita como foi. Ou seja, ela não poderia ser feita como é feita na proposição 9, ponto não sei o quê, com a menção do tipo de entidade, daquilo que Wittgenstein chamaria de um conceito formal, do tipo de entidade que constitui o tipo. Porque a proposição que formulasse, do tipo A é um indivíduo, que formulasse uma pertinência ao tipo, ela seria valor de uma função que deveria violar a teoria dos tipos, porque deveria admitir o preenchimento por entidades de qualquer tipo. Então, eu diria A é um indivíduo, mas φ de x não é. Então, agora, o problema é se Russell... Então, esse é o segundo ponto que eu ponho em relação às questões que você levantou. Então, nessa passagem, ele faz referência a um procedimento que Russell realmente adota, mas que eu não sei, aqui é uma dúvida, eu quero compartilhar, que eu não sei se ele tem que adotar. É claro que haveria outras maneiras, vamos dizer, uma maneira puramente sintática de você formular a teoria dos tipos. Você formula regras de formação para uma linguagem. Você não está falando de entidade, você está falando só do sinal. Só que aí eu tenho a impressão que a crítica de Wittgenstein voltaria para o primeiro ponto que eu levantei. Por que essa sintaxe e não outra? E por que essa oposição básica entre o que é saturado e o que não é? Do ponto de vista dos tratados, todo nome é insaturado, todo nome. O nome ele carrega consigo as suas possibilidades de combinação. Ou seja, o que é o nome? É aquilo que sobra de uma proposição elementar quando eu substituo todas as partes da proposição elementar, menos uma por variáveis. O que eu obtenho como nome? Uma função proposicional, cujos valores são proposições. Isso para todos os nomes. Todos os nomes da proposição elementar são insaturados. Então, e quais são esses nomes? Eu não sei. Então, eu começaria a discutir. Bom, a minha contribuição para a discussão seria essa. Então,
uma ou duas certezas e um punhado de dúvidas. Edgar gostaria de comentar? Não, não tem nenhum comentário, não. Eu estou ouvindo aqui, anotando. Eu volto depois. Então, passemos a bola para o Marcelo Carvalho. Marcelo, por favor. Obrigado. Edgar, ótima exposição, extremamente interessante os elementos que você trouxe para a conversa. E sobre algumas das suas questões, eu realmente não sei por onde seguir ou como alinhavar, mas eu quero voltar a uma relação que você estabeleceu, ao lugar que você eventualmente considerou atribuir a distinção entre dizer e mostrar na construção do argumento. E eu vou fazer duas observações, na verdade, muito simples. Não é? Em primeiro lugar, a objeção que está sendo apresentada nos parágrafos em que explicitamente é comentado, 3.33 e seguintes, a teoria dos tipos. Bom, há uma objeção preliminar, que é uma teoria dos tipos pressupõe pressupõe que existem objetos lógicos, porque eu passo a pressupor a referencialidade desses termos, então vai contra, como você citou lá, acho que nas suas primeiras observações, vai contra o Grundgedanke do Tratatus enunciado pelo Wittgenstein. Então, mas isso é um argumento que não está retomado aqui, né? A ideia de que constantes lógicas não referem. O argumento tal qual ele está apresentado aqui, particularmente no parágrafo 3.332, 3.333, eu entendo que é o seguinte: o que o 3.333 faz? Ele diz, tá, o que a teoria dos tipos está dizendo é algo, ela diz, eu não posso, eu não sou autorizado a tomar um sinal proposicional, a fazer com que ele seja contido em si mesmo. Não é? Ele constrói um exemplo no parágrafo 3.333, em que ele mostra que isso não ocorre. Porque quando ele diz lá, a única coisa que essas duas funções têm em comum é a letra F, o que ele está dizendo são duas funções distintas. Eu não tenho uma função estando contida em si própria, eu tenho duas funções diferentes. Então, eu entendo que o que ele está dizendo aqui sobre a teoria dos tipos ela é duplamente equivocada. Uma por um argumento externo, porque ela pressupõe que constantes lógicas referem, isso é um equívoco que não é o que está sendo argumentado aqui, mas ele é estruturalmente recusado dentro do tratado. Isso aparece no parágrafo anterior ali ao que abre, que é o 3.328, que é fabuloso, que é a ideia de que o significado do sinal é dado pelo uso, se vocês me permitem parafrasear o parágrafo. Não é? E, portanto, ele não tem referencialidade. Eu acho isso fabuloso, porque eu entendo que isso vai ser o paradigma da construção da filosofia madura dele depois. A ideia de que eu tenho um significado. À medida que eu tenho o uso dando o significado, eu não pressuponho referencialidade. Eu tenho o uso sem ter referencialidade. Isso é uma coisa de lado, só estou dizendo. A ideia do Grundgedanke ela está latente aqui. De qualquer maneira, então, há um duplo equívoco. O primeiro é supor que constantes lógicas referem. O segundo é supor que eu preciso enunciar uma teoria dos tipos, porque se eu tiver uma notação suficientemente perspícua, eu olho e digo, olha, você está se deixando levar por ter o F nas duas funções, mas são duas funções distintas. Então, eu não tenho uma mesma função dentro de si própria. O que simboliza não é só a variável, mas a variável e a posição que ela ocupa. Se você olhar, quando ele substitui por phi, por psi, ele está mostrando que são distintas. Uma está predicando sobre o objeto, a outra está predicando sobre uma proposição. Não é? Uma predica sobre o x, a outra predica sobre o phi. A variável é diferente dentro de cada uma delas. Não é? E, então, a observação aqui ela é equivocada, porque ela tenta dizer isso que não pode ser dito, mas ela é igualmente desnecessária. Eu entendo que há uma crítica aqui à própria notação, em última instância.
Aí vai para outra. Meu comentário, enfim, é básico sobre isso. Me corrijam aí os que tratam disso de maneira mais relevante. Aí você coloca uma questão muito interessante que não me ocorreria, que é se a distinção entre dizer e mostrar não é pressuposta para que eu abandone a teoria dos tipos e como é que ela fica frente ao final do tratado. Para começar pela sua segunda pergunta, eu não vejo como o final do tratado afete a distinção entre dizer e mostrar. Porque, para te dar um exemplo imediato, que a figuração tenha a mesma forma do figurado é algo que não posso dizer. Mas é algo que eu tenho que ver para usar algo como um fato como figuração de outro fato. Né? Eu entendo que, ainda que eu não possa enunciar uma distinção entre dizer e mostrar, essa distinção entre dizer e mostrar ela é condição para a própria significatividade na linguagem. Ela continua operando, é ela que me diz, não tem sentido eu falar que a figuração tem a mesma forma do figurado. Não tem sentido eu falar isso. Lá, depois do final do tratado, o final do tratado me diz latentemente, ó, quando eu falei de qualquer coisa desse tipo, jogue fora, porque eu não podia ter falado isso. Mas continua sendo o caso de que a figuração tem que ter a mesma forma do figurado. Isso tem que ser visto. Né? Eu não entendo, então, que, ainda que todo o discurso a respeito disso seja jogado fora, a própria operação do ver a mesma forma lógica e aquilo que eu não posso dizer continua operando. Mas eu não entendo que, se não de maneira muito marginal, isso seria um pressuposto para o argumento, da maneira como eu tentei reconstruir rapidamente ele aqui. Porque basta eu olhar, por exemplo, dentro do parágrafo 3.333 aqui e ver o psi é diferente do phi. Né? É esse mostrar muito básico que entendo que está desempenhando o papel de dizer, eu não tenho uma teoria dos tipos. Né? Não sei, enfim, me corrijam. Obrigado. Eu fiquei só em dúvida no seguinte, quer dizer, isso significaria dizer que a crítica presente aqui nada tem a ver com a crítica nas notas ditadas a Moore. Porque, quer dizer, em boa parte aqui, isso que eu falei, está relacionado ao modo como ele apresenta isso nas notas sobre lógica, nas notas ditadas a Moore, em que, efetivamente, a afirmação da absurdidade da teoria dos tipos parece estar vinculada, sim, ao fato de que ela envolve a tentativa de formulação de um discurso absurdo. Não é? Quer dizer, ele diz isso. Né? Essa mesma distinção entre que pode ser mostrado pela linguagem, mas não dito, explica a dificuldade que é sentida acerca dos tipos. Por exemplo, entre coisas, fatos, propriedades, relações. Que M é uma coisa, não pode ser dito, é absurdo. Mas algo é mostrado pelo símbolo M e tal. O que eu fiz foi pensar isso aqui em termos da crítica lá, quer dizer, no momento em que ele vai apresentar as noções, os conceitos formais, e dizer, bem, os conceitos formais, assim, é um erro, exatamente o Russell erra, porque os conceitos formais não se expressam através de funções, mas sim através das variáveis escolhidas e das regras de emprego delas. Retirar, por exemplo, quer dizer, pelo que você está dizendo, então, essas considerações aqui, essas considerações referentes à natureza dos conceitos formais, essas considerações presentes na notas sobre lógica, nas notas ditadas a Moore, elas efetivamente não constituem o centro da crítica à teoria dos tipos. É isso, quer dizer que a gente não... Eu entendo que sim, eu entendo que o núcleo do argumento é o mesmo, Edgar, que é a diferença entre o phi e o psi dentro o que a teoria dos tipos tenta dizer é phi e psi, essas duas funções no 3.333 são diferentes. Eu entendo que ele está mostrando aqui aquilo que a teoria dos tipos está querendo dizer, e ao mostrar isso, ele está dizendo ela é equivocada e desnecessária. Né? Esse é o meu ponto, mas eu entendo que o núcleo do argumento, ele depura o argumento, mas eu entendo que o núcleo é o mesmo. De fato, eu não entendo que é diferente, enfim, não sei. Mauro? Acho que uma dificuldade é que você colocou uma série
de pontos a serem discutidos. Claro, a dificuldade é evidente é articulá-los todos juntos, né? Mas eu acho que, então, eu sugeriria três pontos a serem considerados. Primeiro, porque diabo alguém inventaria a teoria dos tipos, né? Quer dizer, alguém que inventa a teoria dos tipos quer reduzir a aritmética lógica, algo que, obviamente, Tractatus não quer fazer. Tractatus quer distinguir a aritmética da lógica, né? Então, isso é um ponto a ser considerado. E também, aí tem toda, vamos dizer assim, perdão da palavra, a dialética interna da filosofia do Russell, né, que vai primeira teoria dos tipos, segunda teoria dos tipos, a questão fundamental do axioma da reducibilidade e o seu uso para tratar de certas totalidades e seu uso particular para tratar da identidade também. Então, tem um uso estratégico da teoria dos tipos, que é para eliminar, então, o paradoxo, que precisa, se você quiser. Depois tem a parte da própria filosofia do Russell, que é a introdução do axioma da reducibilidade, para que serve esse, etc. Então, o Tractatus não vai ter nem identidade. Então, existe essa obviedade de que o Tractatus não precisaria disso. Mas, aí tem outros pontos, eu acho, que para direcionar algum tipo de respostas a série de questões que você fez. Então, um ponto, né, que eu vou ler aqui no Wittgenstein diz no Notes on Logic que nós nunca podemos distinguir um tipo lógico de outro, atribuindo uma propriedade a membros de um que nós negamos a membros de outro. Então, esse é o ponto corretíssimo. Vou dizer isso 2 vezes na minha vida, do professor Kutter. Então, o professor Kutter apontou com precisão, eu acho, né? Quer dizer, esse problema que Wittgenstein detecta na teoria dos tipos antes das notas ditadas ao Moore, que é o problema lá do 9.13 e 1.4 de Principia, né? Então, essa é uma questão. Agora, eu acho que o terceiro ponto é que o Wittgenstein, eu acho esse o ponto fundamental, né? É que o Wittgenstein, e aí você tem de porquê a filosofia da matemática é completamente diferente também, etc. Mas é o ponto de que Wittgenstein, esse é o ponto fundamental, eu acho, o desenvolvimento que ele rompe com a ideia de que, em lógica, você pode pressupor algum tipo de zoológico platônico, de qualquer tipo. Quer dizer, a ideia de que a lógica deve cuidar de si mesma, que é assim que ele abre os notebooks, não é? E é nos notebooks que ele vai falar exatamente do problema de pressupor o significado de que trata aí o grupo 3.33, né? Quando ele volta à teoria dos tipos. Então, o ponto, eu acho assim, que você tem questões de problemas internos que Wittgenstein detecta. Então, todos os pontos que você, de um modo ou de outro, relacionou, não é? E isso se apresenta no desenvolvimento de Wittgenstein, não há nenhuma razão para pensar, eu acho que ele mudou de ideia. Então, problemas de consistência da teoria, não necessidade da teoria e, principalmente, a ideia de que a lógica deve ser algo completamente distinto. E ele acha que pode falar que a lógica é algo completamente distinto, porque aí sim as notas ditadas ao Moore introduzem a famosa ideia de tautologia, que, de fato, delimita e expressa, supostamente com clareza, a natureza da lógica, coisa que não ocorria no sistema do Russell. Né? Quer dizer, mas o problema todo é como é que você articula essas questões. Aí, quanto à distinção entre dizer e mostrar, eu acho que depende muito do que você quer com ela. A maneira como você apresentou a distinção sugere que existe, está lá, mas eu não posso dizer. Não é que se é isso, a teoria, a distinção não é boa, né? Porque assim, então é só uma questão agora de dizer diferente, tá certo? Mas essa distinção, eu acho que ela não pode funcionar assim, não é? Quer dizer, se eu não digo e não mostro, eu tenho um nonsense e acabou o assunto, quer dizer. Certo? O que eu acho que é interessante nessa ideia, é um nonsense e acabou, é que a teoria dos tipos ela é precisamente introduzida para introduzir uma noção de nonsense. Quer dizer, o ponto é, isso você vai dizer,
a classe das classes que não contém a si mesma, não é verdadeiro ou falso, é nonsense. Só que aí o nonsense dele viola, evidentemente, a teoria dos tipos. Então, o que acontece de interessante é que o Wittgenstein, se está falando de nonsense, provavelmente, se o Wittgenstein tem dizer, mostrar e nonsense, nonsense não pode ser violação de tipos. Quer dizer, pelo menos não nos termos do Russell, não é? Edgar está comentando? Você está mudo? Ah. Sim, não, eu tentei falar uma coisinha. Não, é só, voltando a essa coisa, então, aproveitar a ajuda dos universitários, né? O problema é o seguinte, né? Tem uma série de críticas aqui, mas tem algumas afirmações. Tem uma afirmação em 3.333 que vai dizer o sinal da função já contém a protofiguração do seu argumento. Isso vem da onde? Exatamente o que eu estava perguntando é o seguinte, isso aqui não é uma expressão de algo relacionado a isso, ao que seria dessa ideia fundamental da teoria dos tipos? Eu acho que o Marcelo, em linhas gerais, acho que o Marcelo indicou que então, agora tu. Em linhas gerais, acho que o Marcelo indicou que tem em funcionamento aí uma noção de uso, né, que é explicitada anteriormente, né? Quer dizer, o que é nonsense, o que eu jogo fora o porta-navalha de Ockham é aquilo que não tem uso serventia. Quer dizer, eu presto atenção no contexto. Quer dizer, o que eu acho que o Wittgenstein está indicando aqui é simplesmente que o contexto indica dois usos. A função que aparece na hierarquia em ordem N, ela vai ter um uso distinto de N mais 1. Então, ela não é a mesma função por ter usos distintos. Me parece que é assim que... Não, mas é simples demais. Não, mas você veja aqui. Eu quero saber o seguinte, assim, a gente pega, digamos que ele diz, o sinal da função já contém a protofiguração do seu argumento. O que o Wittgenstein está dizendo com isso aqui? Quer dizer, qual é a ideia que está presente aqui? Essa não é exatamente a ideia da determinabilidade lá da teoria dos tipos? Quer dizer, que vai dizer, a gente só pode determinar um conjunto se tiver determinado os seus elementos, ou então, quando a gente aplica isso para a função, eu determino a função, eu tenho que ter determinado os seus valores. A determinação dos valores não pode pressupor a determinação da função. O ponto é o seguinte, quer dizer, quando eu leio o sinal da função já contém a protofiguração do seu argumento, o que eu estou pensando aqui é o seguinte, é que exatamente a gente, de alguma maneira, você tem a ideia aqui, é a ideia que ele identificou, digamos assim, como sendo essa ideia central da teoria dos tipos. Quer dizer, eu identifiquei isso, exatamente, o meu primeiro ponto que eu parti nessa coisa, envolvia o seguinte, que essas duas caracterizações que eu chamei da ideia fundamental, elas correspondiam um ao outro ou não? A caracterização do Russell é, nenhuma função deve conter entre seus valores nada que pressuponha a função. Isso é o modo como ele caracteriza lá no texto de 10. O Wittgenstein vai dizer aqui, o sinal da função já contém a protofiguração do seu argumento e por isso uma função não pode ser seu próprio argumento. São a mesma coisa? Quer dizer, é a mesma ideia que está movendo essas duas afirmações? O meu ponto é, se for a mesma ideia, o que me parece é o seguinte, a gente tem aqui exatamente uma presença da ideia, que eu chamei de ideia fundamental, de uma ideia do que o Russell vê como ideia relevante da teoria dos tipos, no Tractatus. Quer dizer, eu quero saber qual é o argumento que o Wittgenstein pode fornecer para a afirmação de que o sinal da função já contém a protofiguração do seu argumento. É isso que eu... Quer dizer, eu acho que o Russell tem um argumento, uma noção para isso quando ele discute lá a noção de função, vai falar de determinabilidade. É esse o ponto que eu tinha aqui. O Russell pressupõe, na verdade, não sei se depende de como você vê, o que o Russell pressupõe? Uma hierarquia de funções, ele pressupõe uma determinação dos valores dessa função.
E, a partir disso, evidentemente, então ele cria as ideias de classe e proposição como dependentes dessa hierarquia. De fato, é isso que ele faz. O que está acontecendo diferente no Tractatus é que, diferentemente do Russell, o Wittgenstein já não está iniciando com um arsenal ontológico. Esse é o ponto fundamental da proposição anterior, de falar o novo significado. Eu tenho uma dificuldade aqui. A teoria dos tipos mesmo, a ideia da formulação e tal, que você vai fazer essa coisa hierárquica, ela é a solução para uma dificuldade, e o diagnóstico da dificuldade independe dela, ou ela já está no ponto... O ponto de partida é a formulação dessa hierarquia, ou essa hierarquia é a solução? Porque a impressão que eu sempre tive é que essa hierarquia é da solução e que há uma identificação prévia de um problema, e o problema diz respeito à formação de totalidades, a formação de totalidades ilegítimas. E aí essas totalidades são ilegítimas em função exatamente da caracterização da ideia de como do que é que são propriamente funções. Quer dizer, do modo como você coloca, parece que a hierarquia de tipos não vem como solução, mas ela vem como ela já está no início, né? E não me parece que ela esteja no início, né? No início ele tem que estar lá, ele, olhando as coisas, se dá conta que gera um paradoxo ali. Você fala, pô, mas por que gerou a porcaria do paradoxo, né? Por que paradoxos são fundados em certos ciclos viciosos, e por que a gente tem um ciclo vicioso aqui? Isso me parece que essa identificação do problema, essa caracterização, ela independe da formulação dessa estratificação dos tipos. A estratificação dos tipos vai surgir como uma solução para ele, aí, exatamente, a solução parece que é ad hoc, né? Para essa dificuldade. Mas o que eu queria perguntar, né, é se exatamente essa noção da relação de uma função com seus valores e as dificuldades oriundas ou relacionadas a essa relação, se isso não é identificado por ele como um problema previamente à construção dessa hierarquia. E a construção dessa hierarquia é uma resposta a essa coisa. Exatamente, o primeiro ponto, o primeiro passo vai ser dizer, vamos organizar essa bagunça aqui. Nenhuma função vai poder conter seus valores, nada que pressuponha a própria função. Pronto. Se ele faz isso, e aí ele vai acabar construindo, ele resolve. A minha questão é a seguinte, essa formulação, ela é a mesma coisa que quando Wittgenstein diz que o sinal da função já contém a protofiguração do seu argumento. Se for, exatamente o que eu estou querendo dizer é que a gente tem um contrabando aqui no interior do Tractatus de uma concepção que é a concepção que está na base da teoria dos tipos. A teoria dos tipos, quer dizer, ela tem uma ideia fundamental, que é essa ideia da determinabilidade, sei lá o quê, que é prévia à construção da hierarquia. A construção da hierarquia é uma solução que ele arrumou para um problema que ele identificou, então, e que ele parece identificar na ideia mesma, aí vem como é que se diz, sei lá, da insaturabilidade das funções, né? Tem algo aí que gera essa dificuldade. É isso que eu estou... E aí, então, essa solução, quer dizer, claro que lá em 3.333, o Wittgenstein vai resolver isso mostrando, o Russell está enganado aqui, não é só a letra que simboliza. O que simboliza é a letra e a posição que ela ocupa. Um F aqui e um F aqui não são a mesma coisa. Tá bom, claro, isso resolve o problema, mostra as dificuldades e tal. Mas o que eu queria saber, assim, o meu ponto aqui, era se não tem já um bocado de teoria dos tipos dentro disso. Teoria dos tipos quer dizer, mas dessa noção central aqui. Porque o que me parece é que quando Wittgenstein em 3.333 tem uma série tem um ponto crítico forte aqui. Mas tem essa afirmação, o sinal da função já contém a protofiguração do seu argumento. Isso aqui, me parece que ele assume essa tese.
E aí o que eu me pergunto, essa tese vem de onde? Exatamente o que eu estou perguntando é, essa tese não vem... Posso fazer só uma questão? Só uma questão, só para não perder isso. De como é que do princípio do círculo vicioso eu extraio a consequência de que há entidades que não são funções. É esse o problema. Eu não entendi, João. Agora, por que você quer extrair? Como é que do princípio do círculo... Eu concordo com o Edgar. Vamos dizer, o que está em jogo nessas colocações do Edgar é uma espécie, vamos dizer, uma generalização completa do princípio do círculo vicioso. O problema é que a teoria dos tipos não se limita a isso. A teoria dos tipos depende da distinção entre entidades saturadas e insaturadas. Indivíduos não são funções. E o princípio do círculo vicioso não me dá os indivíduos. Tá? Ele só me diz que uma função ela não pode ser seu próprio argumento. Wittgenstein está concordando com isso. Seja qual for a ontologia, uma função não vai ser seu próprio argumento nunca. É impossível escrever uma notação para isso. Agora, o que a teoria dos tipos faz é muito mais. Ela pega o princípio do círculo vicioso e, associada, trazendo de contrabando, a velha ideia aristotélica da distinção entre o que pode ser dito de alguma coisa e o que não pode ser dito de nada, que em Frege vira a distinção do que é saturado e do que é insaturado, ele joga na base da hierarquia dos tipos um tipo de entidade que não é função. Wittgenstein vai dizer, não, tudo é função, toda parte sentencial é uma função. Então, eu não queria tomar, mas é esse o problema. Eu concordo com você, é isso mesmo, o princípio do círculo vicioso está operante no Tratados. Tá? Mas está operante num nível muito genérico, que não é o nível da teoria dos tipos. A teoria dos tipos diz alguma coisa muito mais específica. Ela está dizendo que tem entidades que não são saturadas e, além disso, que a ontologia é uma escada. Por que uma escada? Você tem uma ordem categorial, isso é outra coisa. Você tem possibilidades e impossibilidades de substituição, mas essas possibilidades e impossibilidades não precisam ser dadas numa escada, até porque a escada tem que ter primeiro degrau. Não, eu concordo, mas quer dizer, é claro que diz muito mais. O que eu quero, o meu ponto era só o seguinte: tem um ponto inicial, né, que é absorvido aqui no Tratados, e a própria crítica se realiza a partir desse ponto inicial. Perfeito. Isso é perfeito. Que não me parece haver uma ruptura assim. Mas você percebe, isso é muito mais geral, Edgar. É muito mais geral. É um princípio muito geral isso. O princípio do círculo vicioso é um princípio que se aplica à teoria dos tipos, a seu modo, e se aplica a qualquer que seja a ordem ontológica do mundo. Não, isso eu concordo. Você nunca vai ter uma função como seu próprio argumento. Agora, qual é a ordem ontológica do mundo? Esse é o problema. O Russell quer adivinhar. Ou melhor, ele quer se livrar dos paradoxos decretando essa ordem, inventando essa ordem. Esse é arbitrário. E o Russell atribui o princípio ao Poincaré, né? De qualquer modo, círculo vicioso. Ele vai aplicar, vai usar o princípio do Poincaré. Eu não estou dizendo que ele está certo nisso, estou dizendo que é isso que ele fala. Anderson. Queria agradecer o Edgar por dar esse pontapé tão intrigante, interessante. Eu espero não pegar a bola e chutar para o mato, tá? Primeiro, eu queria voltar um pouco numa questão que o Edgar coloca, que é a pergunta se a teoria dos tipos para o Tractatus ela é supérflua ou impossível, né? Eu tenho a impressão, quando eu leio os textos do Wittgenstein, até o Tratatus, e até mesmo nas observações filosóficas, que o Wittgenstein utiliza uma espécie de lei metafilosófica, quando ele vai tratar da lógica, que poderia ser expressa da seguinte maneira. Quando eu estou trabalhando com a lógica, aquilo que é supérfluo também é impossível, né? Não pode existir nada na lógica que seja supérfluo, mas possível.
né? Então, eu imagino que quando ele vai tratar da teoria dos tipos, dizer que é supérfluo, dizer que é impossível, tem que, de alguma maneira, cair na mesma coisa, né? Se é supérfluo, é impossível. E se é possível, é necessário. Então, tem essa, digamos, esse princípio modal que ele usa na sua filosofia, quando ele vai tratar da lógica, que na lógica não pode ter nada supérfluo. Porque se for supérfluo, é impossível. Então, não tem nada. Em relação ao comentário sobre a teoria dos tipos no Tractatus, tem também você mencionou os aforismos do grupo 3, né? Mas tem um aforismo jogado lá no grupo 6.1, quando ele trata da lógica, né? Que ele vai dizer o seguinte: é claro, as leis lógicas não podem, por sua vez, subordinar-se às leis lógicas, né? O Wittgenstein é um filósofo que tem pavor de subordinação e de hierarquias, né? Quando ele vai Quando ele vai tratar da filosofia da matemática, por exemplo, ele vai dizer, olha, não tem metamatemática, metamatemática é mais matemática, isso não forma uma hierarquia, né? Então, por todo lugar em que ele vê hierarquia, ele procura dizer, não tem hierarquia nenhuma, parece-me que ele tem um horror à subordinação e a hierarquias, tá? Em geral, né? E ele diz o seguinte... Qual foi essa proposição, Anderson? 6.123, né? Ah, tá bom. E ele diz o seguinte: não há, como achava Russell, para cada type, uma lei de contradição que lhe seja própria, mas uma só basta, já que não se aplica a si mesma. E eu acho isso interessante porque tem essa ideia de se aplicar a si mesma que também vai aparecer lá nos aforismos que você citou, né? E também chamar a atenção aqui para uma distinção fundamental que o tratado estabelece, exatamente entre tipos de expressões que se aplicam de alguma maneira a si mesmas, ou ao resultado da expressão, que são as operações. As operações, de alguma maneira, se aplicam a si mesmas, quer dizer, você pode aplicar iteradamente uma operação considerando o resultado da aplicação, né? E funções que não se aplicam a si mesmas, não tem como se aplicar uma função sobre o próprio argumento, ao contrário do que pensava Frege, né? Por que essa distinção ela é relevante? Primeiro, porque o Russell não a tem. Isso, em segundo lugar, porque se a gente toma essa distinção, então, como a distinção entre as expressões que se aplicam a si mesmas e as que não se aplicam a si mesmas, essa ideia de que a função não pode ser o seu próprio argumento, ela passa a poder ser explicada, né, de uma maneira com uma ferramenta que o João Virgílio introduziu hoje, que é a ideia de uma parte quase que mereológica da proposição, né? A ideia de que a função ela é uma parte mereológica da proposição. E, claro, ela não pode ser o seu próprio argumento, porque nesse caso o todo seria igual à parte, o que é impossível, né? Então é por isso que a função, enquanto parte essencial da proposição e que não some, as operações somem. As operações, você nega duas vezes, não, não, P, não, não, essas duas operações somem e fica P, né? Ele vai dizer nos aforismos 5 ponto alguma coisa, as operações podem desaparecer, né? As funções nunca desaparecem, porque elas são partes mereológicas, né, da proposição, né? E nesse sentido, me parece claro que uma função não pode ser seu próprio argumento, porque a parte seria igual ao todo, o que é impossível. Imagina, você vai fazer um bolo e um dos ingredientes do bolo, usando a metáfora do bolo do João Virgílio, um dos ingredientes do bolo é o próprio bolo. Aí você nunca mesmo vai conseguir fazer o bolo, né? Anderson, só ficou claro para mim uma coisa. Isso é uma coisa, essa afirmação é uma afirmação evidente que todos aceitam assim, ou se trata de uma tese do Tractatus?
Só, eu posso fazer uma colocação rapidinho sobre essa afirmação de que uma função não pode ser seu argumento em Principia? Claro. Quando o Russell fala que uma função não pode ser seu próprio argumento, é uma função proposicional que não pode ser o seu próprio argumento. Em princípio você tem o que o Russell chama de funções descritivas, por exemplo, o professor de Alexandre, o menor divisor de um número tal, e assim por diante, que, claro, não são funções como as de Frege, que não estão na ontologia de Principia, mas você pode falar, por exemplo, senão não haveria aritmética. Eu preciso poder dizer de 2 que 2 mais 1 é igual a 3, e assim por diante, no sentido de empregando funções matemáticas ordinárias, né? O que você não pode dizer que é um argumento de si própria, de uma função, é uma função proposicional, né? Especificamente. Mas, Rodrigo, não funciona porque nos princípios, funções aritméticas são simplesmente um caso particular de funções proposicionais, tá? Então, você tem uma redução lá das funções aritméticas a funções proposicionais. Qual que é a ontologia básica dos princípios? Funções proposicionais, né? E não tem funções aritméticas ao lado de funções proposicionais. O que são funções aritméticas? Um caso particular de funções proposicionais, né? Sim, Anderson, mas veja bem, justamente esse é o ponto. Não faz sentido você falar que justamente não há funções ordinárias em Principia. Só há funções proposicionais, portanto, nem faz sentido dizer que uma função do sentido ordinário não pode ser argumento de Principia, de si próprio em Principia, justamente que não há funções ordinárias em Principia. Você tem as funções descritivas, que é a maneira como o Russell a usa para emular o que ordinariamente a gente trata como funções, tal como Frege realmente tinha uma ontologia, que é, por exemplo, a raiz de um número tal, o quadrado de um número tal. Sim, justamente, não há uma ontologia dessas funções em Principia, por isso sequer faz sentido falar que uma tal função desse tipo pode ser seu próprio argumento. Você tem uma maneira de emular o discurso sobre essas funções, mas não há tais funções. Uma ótima razão para elas não poderem ser argumentos de si próprias. Entende? Eu não entendo o que você chama de emulação, porque elas são definidas como funções proposicionais, né? Então, elas são funções proposicionais, as funções descritivas. Não. Né? Você, por exemplo, vamos supor que você queira falar da raiz de 2, por exemplo. Sim, você vai usar uma função proposicional para definir essa expressão que mas vai ter uma descrição definida aí que vai dizer o x tal que x é divisível por 2. E, claro, você vai estar empregando um símbolo relacional aí no meio, que é ser divisível por, mas, estritamente falando, você não vai ter tal coisa como a função ser divisível por. Sim, claro. Você vai ter uma descrição definida, na qual você está empregando uma expressão relacional, a partir da qual você vai, digamos, é justamente um faz de conta, é uma teoria de funções de faz de conta. Você não tem funções nominais, né, Rodrigo? Exatamente. Eu ia chegar nessa dificuldade que você está mencionando, tá, Rodrigo, na continuação do meu comentário. Porque, na verdade, quer dizer, eu estou tentando trazer a relevância da distinção entre operação e função aqui, né? E ela me parece, de alguma maneira, relevante aqui para a discussão. Então, quer dizer, se você toma a função no sentido de Wittgenstein como uma expressão que caracteriza o sentido da proposição, em oposição à operação que não caracteriza o sentido da proposição, né? No caso da função, não tem como ela ser seu próprio argumento, porque isso remontaria a dizer que o todo é igual à parte, o que não faz sentido nenhum, né? Por outro lado, e aí vem a minha dificuldade, quando ele diz que isso fica claro no momento em que, ao invés de f de u, a gente escreve essa existe phi, etc., né? Eu vejo dois problemas nessa explicação do Wittgenstein. A primeira é que ele está usando a identidade, e ele vai dizer que a identidade é supérflua na conceitografia. Então, isso fica claro, quer dizer, fica claro se eu não usar a conceitografia do Tractatus.
E isso me parece meio um tanto quanto paradoxal, né? Em segundo lugar, não me é claro de maneira alguma o que seria para o Tractatus uma propriedade de uma proposição. Ou seja, você aplicar uma função f ou uma função φ, como você quiser, a uma proposição f de u. Eu não sei nem como... Não faz muito sentido, porque me parece que o que ele vai dizer é que todas as funções que eu aplico sobre proposições têm que ser operações, a saber, funções de verdade. Não pode ter funções aplicadas a proposições, né? Funções no sentido tractariano, né? Então, eu vejo uma grande dificuldade com esse aforismo. Quer dizer, ele não pode ser coerente de todo com Tractatus. Eu penso que isso deve ser lido com uma crítica interna, talvez, ao Russell. A gente tem que pensar aqui um pouco, né? Ele não poderia usar o símbolo de identidade, por exemplo, Não, mas, desculpe, o Anderson, você veja, ele está dizendo ali, usar, ao invés de blá, 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 escrevemos... quer dizer, ele está indicando um jeito de definir o esquerdo no direito com a identidade, não é isso? Então, não é um sinal de identidade enquanto definição que ele, de fato, introduz ele próprio, para encurtar a expressão? Eu não vejo como um sinal de definição aqui. Eu vejo como a identidade tal como usada na lógica por Frege, Russell, né? Em que proposição você está falando? 3.333, né? Só para terminar, só o meu comentário, né? Então, aponta essas duas dificuldades, tá, para a leitura desse aforismo, mas agora, um pouco fora da posição de comentador do Tractatus, mas mais de um lógico, né? Eu acho muito pouco satisfatória essa solução do paradoxo de Russell e, em geral, de paradoxo de autorreferência, né? Porque eu penso que essa solução ela corta demais, ela proíbe a autorreferência, né? Não daria para fazer que nem o Gödel faz, que ele constrói a proposição eu sou indemonstrável, né? Nos princípios da matemática. Me parece uma solução que resolve um problema a custo de cortar o nó górdio, como se diz na metáfora, né? Só esse um comentário, né? Mais uma crítica à solução do Tractatus, né? Marcelo, não sei se havia levantado a mão e abaixou. Era uma observação pontual, talvez tenha passado o momento, mas acho que o Edgar tem razão. Vou dar um passo atrás, então. O Edgar tem razão quando ele fala no 3.332, qual o estatuto dessa afirmação, né? Na verdade, eu lia de maneira um pouco diferente o texto, e acho que você tem razão de problematizar se não está sendo trazido aqui essa ideia central da teoria dos tipos para dentro do tratado. A única observação que eu faria é que ele está dizendo aqui que não pode, ele não está enunciando uma regra, entendo que ele está reconhecendo uma impossibilidade, que é justamente o que é explicado na sequência. Você fez duas questões, né, sobre trazer esse 3.332, entendo que ele está reconhecendo uma impossibilidade, essa impossibilidade que torna desnecessária a teoria dos tipos. E essa impossibilidade é enunciada justamente pelo tema da sua outra questão, que é a ideia de que o início do 333, que é uma função não pode ser seu próprio argumento, porque o sinal da função já contém o protótipo do seu argumento. E é o que ele mostra no argumento que o Anderson estava falando agora. Como o sinal da função contém o protótipo do seu argumento,
O que pode ocupar o lugar de variável em cada uma dessas duas funções, a φ e a ψ que são apresentadas, são coisas distintas. Então, o próprio sinal já traz a impossibilidade de que ele seja seu argumento, porque aquilo que é variável sobre o qual ele opera é diferente, né? Entendo que era só um comentário sobre essas duas passagens que o Edgar tinha feito, questão como que eu leio. E, enfim, mas é isso. A minha dificuldade aqui, só um pontinho, era exatamente qual é o estatuto da afirmação, o sinal da função já contém o protótipo de seu argumento. Era só isso. De onde que vem essa tese? Né? Exatamente, assim, por que isso? Né? Porque, assim, a gente tem uma série de afirmações que decorrem disso, da afirmação de que o sinal da função contém já o protótipo de seu argumento, decorre que uma função não pode ser seu próprio argumento, isso se aplica aqui no caso e se resolve, né? O paradoxo aqui. Exatamente a única pergunta, quer dizer, o que realmente é difícil para mim entender exatamente de onde vem essa afirmação de que o sinal da função já contém o protótipo, a protofiguração, o protótipo de seu argumento. Eu entendo isso assim nos termos lá da afirmação do Russell, né, de que nenhuma função pode conter entre seus valores nada que pressuponha a função. Quer dizer, o meu problema é simplesmente entender o seguinte: quando o Wittgenstein fala isso aqui, que o sinal da função já contém a protofiguração do seu argumento, o que ele está dizendo é nenhuma função pode conter entre seus valores nada que pressuponha a função? É isso? Se for isso que ele está dizendo, isso é a ideia que move a teoria dos tipos para o Russell. Né? Era só esse o ponto. Quer dizer, meu ponto não era com a afirmação de que uma função não pode ser o seu próprio argumento, mas sim em relação à premissa disso aqui, né? Que é o sinal da função já contém a protofiguração do seu argumento. Era só isso. João Virgílio? Então, é uma coisa para o Anderson, outra para Edgar. Uma pergunta para o Anderson, que eu não entendi bem o ponto dele. Quer dizer, você acha que por que o 3.333 seria forte demais? Quer dizer, aqui eu entendo que você tenha casos especiais de autorreferência muito complicados, como no Teorema de Gödel e tal, mas em nenhum momento ali se supõe que uma função tomou a si mesmo como argumento. Né? O que se está fazendo aqui é uma outra coisa. O que ele está falando é uma outra coisa. E para o Edgar, eu veria uma diferença, Edgar. Quer dizer, além daquela que eu citei, vamos dizer, a teoria dos tipos diz muito mais do que seria possível extrair do princípio. Eu juntaria uma outra coisa. O princípio do círculo vicioso, tal como está formulado, é um princípio que diz respeito às coisas, é um princípio sobre o mundo. Né? Ele não está falando sobre o simbolismo. Na verdade, ele está caminhando num terreno, quando ele fala em função proposicional, é sempre um terreno escorregadio. Você nunca sabe onde você está pisando, se ele está falando sobre a notação. Então, eu tenho a impressão que o Wittgenstein está concordando quanto à notação, mas não por uma estipulação. Ele está falando, é logicamente impossível que um sinal proposicional, que um sinal funcional, tome a si mesmo como argumento. Essa ideia é contraditória. Quando você imagina, em qualquer que seja a ontologia, qualquer que seja a sintaxe, quando você tem uma função proposicional, um sinal de função proposicional, o argumento desse sinal, ele jamais vai poder ser a própria função. Mas por quê? Notado na proposição, no final da 3.333. Ou seja, quando você faz o sinal funcional ocupar o lugar do argumento, você adultera o sinal funcional original. Você faz o sinal funcional original ter uma outra forma. Porque o uso é distinto? Não, o problema do Russell, como é que essa coisa parece possível do Russell? Por causa do mecanismo de substantivação da função, que é aquele circunflexo. Então, isso faz com que, aparentemente,
seja possível você fazer uma função, porque ele tem um mecanismo de nominalizar funções proposicionais. E isso, aparentemente, faz com que seja possível você pôr um nome de função no lugar da função. Então, o que o Wittgenstein objetaria é isso, de duas uma. Ou esse nome não é nome da função, tá certo? Ou se for nome da função, ele não deveria ter essa forma. Ele deveria ter um lugar vazio ali. Ter uma variável real ali no meio. Então, eu tenho a impressão que tem essa dupla crítica. Agora, só terminar, desculpa, eu estou tomando muito tempo, mas só pegar uma coisa no princípio do círculo vicioso. Quando você fala uma função, se você tomar essa formulação do princípio do círculo vicioso como uma formulação ontológica, a formulação ela mesma viola a teoria dos tipos. Aí quando você diz, é claro que tem uma modalização, não pode, mas toma numa forma, esquece a modalização que só complica as coisas e pega a formulação simples. Uma função não toma a si mesma como argumento. Mas se você for escrever isso, você tem que violar a teoria dos tipos. Você vai para toda função, né, não a função toma a função como argumento que pela teoria dos tipos é proibido. Tá? Então, eu acho que tem esse problema adicional. Agora, sempre é possível, é claro, interpretar o princípio do círculo vicioso nominalisticamente. E aí eu acho que você tem razão. O que o Wittgenstein está dizendo aqui está muito próximo desse princípio, mas não redunda em nenhum tipo de notação específica. Tá? Ela está só estabelecendo uma limitação à noção de função proposicional em geral. E essa limitação vale para qualquer ontologia e para qualquer sintaxe. Luiz Carlos? Não, é apenas um brevíssimo comentário, né, sobre a super interessante discussão entre o supérfluo e o necessário, e o absurdo, desculpe. Né? Eu acho que uma das direções, né, soa bem razoável para nós, né, que se alguma coisa é absurda ou impossível, não vai poder ser supérfluo. O problemático é outra direção, né, se a gente consegue separar, né, alguma coisa que seria supérfluo, mas poderia não ser absurda. Né? E eu fiquei pensando, né, no argumento isso é uma discussão que, por exemplo, que eu tenho com o Anderson, né, das nossas discussões sobre metamatemática, né, Weissmann e Wittgenstein, né, por exemplo, com relação à questão da independência de axiomas. Né? Quer dizer, quando você mostra que um axioma, né, não é independente, né, que ele pode ser derivado a partir de outros, ou que ele é independente, você poderia introduzir uma noção de que ele seria supérfluo, em certo sentido, naquela teoria, né, porque tudo que eu derivo com ele, eu derivo sem ele, né, mas Wittgenstein teria uma atitude diferente com relação a, por exemplo, a própria descoberta da dependência. Mas eu quero voltar ao Tratados, né, e quero voltar ao argumento que o Anderson utilizou, né, que é a passagem, que para mim foi muito rápida, né, que é se é possível é necessário. Tá certo? Eu acho, né, que, de fato, o princípio modal, né, que Wittgenstein mobiliza o tempo todo no Tratados, né, desde a parte da chamada parte ontológica, não é exatamente esse, né, de que se é possível, é necessário. Eu acho que o princípio modal que ele utiliza é que se é possível, é necessariamente possível. Né? Não que aquilo que é possível é necessário. Tá certo? Que é como o argumento aqui funcionaria. Né? Quer dizer, é o tempo todo o princípio que a gente chama o princípio 5, né, da lógica modal S5, né, de que se alguma coisa é possível, não é que essa alguma coisa que seja possível seja necessária. É que se alguma coisa é possível, essa possibilidade é necessária para essa coisa. A possibilidade é que é necessária. Né? Então, eu não vejo, né, como que diretamente o argumento, né, de que se é possível, quer dizer, para mostrar que o supérfluo acaba sendo reduzido ao absurdo, né, baseado no que se é possível, é necessário, né, funcionaria. É apenas um pequeno comentário. Né? Posso? Eu acho que, no final das contas, no fundo, você vai ter razão. Eu só me pergunto se esse argumento funciona, entendeu? Eu concordo com você, claro. Me parece que a ideia de espaço lógico é a ideia de que o possível é necessariamente possível. E por isso tem que ter um espaço lógico de
de possibilidades últimas, etc. Né? Agora, o comentário que eu fiz sobre se é possível e necessário é o seguinte: se você tem na lógica, se você tem uma teoria, ou então uma notação, ou então que eu poderia dizer aqui de maneira, enfim, se você tem algum conceito mesmo lógico que ele de fato seja possível, então ele tem que ser necessário, no sentido de ele tem que ser mobilizado quando você for explicar a lógica, né? A ideia é que não há nada que eu poderia, nada de supérfluo que eu ainda poderia mobilizar, porque seria possível, né? Quer dizer, essa afirmação de que se é possível, então é necessário, eu não estou, é claro, abarcando nessa lei os fatos contingentes, né, que são possíveis, mas não são necessários, são contingentes, né? Eu estou dizendo que essa lei se aplica não né, na contingência, mas na reflexão do Wittgenstein sobre a lógica, né? Me parece que ele mobiliza toda hora essa ideia de que, opa, se isso é dispensável, então é ao mesmo tempo impossível. E se você fazer a contraposição disso, dá exatamente essa ideia de que se for possível, então eu preciso. Então não é supérfluo, né? Então é necessário, né? Mas de todo modo eu concordo com você a respeito dessa ideia dessa lei modal S5 S5, né? Inclusive eu acho que ela tem relevância aqui, né? Para perguntar. E o que é interessante, por exemplo, se você pega uma lógica modal construtiva, né, um S4 intuicionista, né, você tem um total colapso, né, que a gente chama de colapso modal, né, no que você demonstra. Então, do que você demonstra, A é equivalente a possível A e equivalente a necessário A. E aí você tem exatamente essa situação que você está descrevendo, eu não consigo diferenciar se alguma coisa vai ser possível ou vai ser necessário. Mas isso não vale na lógica clássica, né? Isso é interessante, né? Na lógica clássica eu não posso, né, se eu demonstrar alguma coisa com possível, eu não posso simplesmente apagar o possível e colocar um box, né, o necessário, né? E aí você tem a possibilidade de uma separação, né, que é curiosa, né? Mas repito, é apenas um comentário. Deixa eu só fazer um comentário nessa ideia da lei de S5, então, se é possível, então é necessariamente possível, né? Eu acho que isso tem a ver com a questão do Edgar. Quando o Edgar pergunta o que quer dizer que uma função, como que é? Uma função não pode ser seu próprio argumento, porque o sinal da função já contém um protótipo, etc. Eu tenho a impressão de que isso é simplesmente a contraparte sintática da ideia de que o objeto já contém as suas possibilidades de combinação inscritas no seu coração, por assim dizer, né? E aí não tem nada de teoria dos tipos, imagino, operando, porque no Russell, claro, o objeto ele é meio amorfo, que me parece, né? Ele não contém em si as possibilidades de combinação com outros objetos. Por que isso é relevante a essa ideia? Isso. Desculpa, Marcelo. Não, desculpa, Anderson, te interrompi. Ia concordar com você que isso dá a forma da função é dada justamente por esse protótipo. Então é só isso. Ótimo, obrigado. Rodrigo? Só emendando no que o Luiz Carlos falou e que agora o Anderson, eu acho que isso está em 2.0.121, em que o Wittgenstein fala exatamente se as coisas podem aparecer em estado de coisas, isso já deve estar nelas. Eu acho que é justamente aí que aparece essa ideia. As possibilidades de combinação são essas, e se elas podem ser essas, elas têm que ser essas. Eu acho que é aí que aparece justamente essa ideia. E o Russell se obriga a introduzir uma notação
distinguir as possibilidades de combinação dos símbolos primitivos dele, justamente porque a metafísica dele é uma metafísica que traz isso. Eu ia falar um pouco disso amanhã, depois da minha apresentação, mas a metafísica do Russell, ela não desce bem. Uma das razões que tem uma tensão interna no pensamento do Russell é que ele adota uma filosofia em que existe uma categoria ontológica, que é dos indivíduos. A partir do momento que você começa a introduzir essas distinções de tipo, você tem aquela lambança que é a introdução de Principia lá, e que os intérpretes têm que espernear para conseguir justamente resolver. Mas eu ia falar um pouco disso amanhã, depois da minha apresentação. João Virgílio? Então, Rodrigo, aí você já sabe que nós discordamos. Então, o Rodrigo já discutiu bastante, mas eu vou só marcar a discordância aqui, sem pretender. Você tem essa leitura de que toda ontologia está posta nos indivíduos, né? Ou seja, ali nos indivíduos você teria propriedade, você teria relações, tudo estaria nos indivíduos. As funções elas seriam meros artifícios para a construção sentencial. Basicamente isso, claro que muito mais complicado, mas a ideia é essa. Eu acho que isso é incompatível com a teoria, por várias razões. Vamos dizer, eu acho que isso não é Russell em primeiro lugar, mas eu acho que para dar um argumento, para não ficar numa discussão textual, eu vou te dar uma razão arquitetônica, uma razão estrutural, né? Isso é completamente incompatível, ao meu ver, com a teoria do juízo do Russell. Quer dizer, a teoria do juízo como relação múltipla, que está assimilada aos princípios. A teoria do juízo faz parte, foi incorporada tardiamente. Essa proposição que nós discutimos antes, a 9.131, né, ela ainda mantém a ideia da proposição como entidade, e algumas passagens da introdução, inclusive, vacilam, como diz o nosso presidente, né? Elas tratam proposições como entidades, mas a doutrina oficial da introdução é que a proposição é um símbolo incompleto e que, portanto, você vai ter, adota a teoria do juízo como relação múltipla. Na sua interpretação, em primeiro lugar, o juízo, a própria relação judicativa, seria um indivíduo, porque ela é uma relação. Tá certo? A própria relação judicativa seria um indivíduo. Os indivíduos relacionados seriam indivíduos. Então, o Cássio, a Desdémona, toda aquela turma é indivíduo. E a relação de ciúme também. Então, é um amontoado de indivíduos. Não tem, vamos dizer, a teoria da predicação é completamente dissociada da teoria dos tipos. Esse é o preço que se tem que pagar. Quer dizer, você tem uma lógica de um lado, e dentro dessa categoria dos indivíduos, você tem toda a organização categorial do mundo. Você tem que introduzir uma distinção que corta a teoria dos tipos, que é aquela entre particulares e universais, que é justamente o que... Completamente estranha. A teoria dos tipos não precisa disso. É completamente estranha, é uma adição externa. Tá certo? Então, para recuperar a unidade proposicional, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que introduzir de fora, gratuitamente, ali você vai emprestar de alguém, pega de Aristóteles e enfia ali dentro. A meu ver, essa ideia de que uma relação seja uma coleção, uma relação entre indivíduos, seja uma coleção de indivíduos, que a própria relação judicativa seja um indivíduo, Desdémona é um indivíduo, ter ciúme de um indivíduo, tudo isso é um indivíduo, e esses indivíduos estão, por assim dizer, concatenados, isso tem consequências, vamos dizer, inaceitáveis. Você divorcia completamente. Eu compreendo que isso funciona formalmente, mas você dissocia completamente a teoria da proposição da teoria dos tipos. A teoria dos tipos, vamos dizer, está tudo escondido dentro dos indivíduos. Eu acho que é essa a consequência que vai ter. Tá? E com um agravante, dentro dessa teoria dos tipos, fica muito dentro dessa classe de indivíduos, como você constrói, como é que é o nome do americano? O Landini.
Gregory Landini. O Landini constrói, o que acontece? É perfeitamente possível que a mortalidade seja mortal. Do ponto de vista da lógica, está ok. Está tudo ok. Quanto à teoria dos tipos, está tudo resolvido, porque mortalidade é indivíduo. Se juntar indivíduos forma a proposição, então, do ponto de vista da lógica, está tudo certo. Bom, isso é uma provocação. Não é uma questão. Até porque nós já discutimos isso 3 horas. Né? Bem, bom, estamos já passamos do horário. Bom, eu agradeço o Edgar e a todos. E, Anderson, agora o próximo evento é apenas amanhã, certo? Está mudo, perdão. Amanhã às 9 horas. Amanhã às 9 horas. Em Mirantão nós continuaríamos. Com certeza. Bom, então, um abraço a todos. Amanhã qual é o como se diz? Itinerário? Não, a jam session de amanhã, que eu gosto é de jam session. Ainda a sombra da negação, com o professor Luiz Carlos.